Olá pessoal, bom dia, Jorge Calazans, advogado. Já iniciamos aqui o recesso, o recesso forense, porém eu tenho acompanhado alguns vídeos, sobretudo do meu colega Jefferson Brandão, a quem eu faço as homenagens aí pelo imenso trabalho que o mesmo vem desempenhando para apoiar as vítimas aí, os investidores no caso da GAS. E ele, o Dr. Jefferson, vem postando vídeos, buscando respostas. E eu também, e até por ter alguns clientes desse caso, e também desde o início eu venho apoiando aí os investidores. Sobretudo, mais uma vez eu faço a ressalva que aqui o intuito não é discutir a questão criminal do Gladson. Eu já até falei que eu tenho até as minhas ressalvas em relação à atuação do Ministério Público nesse caso, mas sim a gente buscar meios e formas dos investidores serem ressarcidos pelo capital que foi aportado na GAS, tanto na linha que nós inicialmente adotamos, que é a busca de habilitá-los como terceiros de boa-fé, como também, a partir de um determinado momento, até por algumas informações que eu quero compartilhar, principalmente com o meu colega Dr. Jefferson, que quer essas respostas da Mireles, e o que eu tenho aqui, eu acho que contribui muito nessa busca por respostas. A gente também identificou que tem uma outra frente, que é o dinheiro estar com os próprios representantes da GAS. Ressalto também aqui o que vem sendo falado pela colega doutora Renata Mansur, que a GAS não está impedida de pagar os investidores, ela está impedida de operar. E aí a gente faz a ressalva novamente em relação à operação da GAS. A operação da GAS é ela pegar o capital dos investidores, passar para os traders, trabalhar esse capital e distribuir rendimentos. Isso a GAS está impedida de fazer. Agora, aquele capital que você deu para a GAS, e aquele capital ele vai ficar durante um período custodiado com a GAS, até por conta de tudo que aconteceu, esse capital tem que ser devolvido a você. Então esse capital que nós estamos buscando, tá? A devolução deste capital. Então assim, Dr. Jefferson Brandão até me sensibilizou ainda mais vê-lo com a camisa do Flamengo, Então eu quero aqui esclarecer algumas coisas, Dr. Jefferson, e até me contrapor a uma colega que é a colega ex-presidente da associação, advogada da Mireles, advogada da administradora Mireles, da GAS, a doutora Mônica, Então vamos lá, doutor, só para o senhor entender o cenário. Primeiramente, falar que a GAS não tentou de algum jeito o desbloqueio dos valores que estão com a justiça, isso não é real, tá? A GAS ela deu, num determinado momento, no dia 14 de setembro, foi feito um pedido, Eu quero só ressaltar que essas informações que eu tenho, o nosso escritório ele tem uma linha investigativa, tá? A gente não pode, logicamente, passar tudo, tá? Esse processo ele corre em sigilo. Tá? Como eu disse, nosso escritório atua nesse segmento numa linha de advocacia até investigativa. Então, logicamente, nós buscamos ver o lado dos nossos clientes, investidores, e aí, diante dessa situação de ver o trabalho do Dr. Jefferson, nós estamos aqui compartilhando não um processo, tá? A gente não pode compartilhar informações do processo, o processo é sigiloso. Porém, a gente vai compartilhar o que está acontecendo nesse atual cenário em relação aos investimentos, tá? Então vamos lá, no dia 14 de setembro foi feito um pedido pela defesa, e aqui, Dr. Jefferson, eu vou ressaltar, eu estou aqui com um pedido em mãos. Esse pedido ele é feito em nome de Gladson Acácio dos Santos e Mireles e Oceline Dias Erpa, ambos representando as empresas GAS Consultoria e Tecnologia, GAS Inovação e Tecnologia Artificial, GAS Intermediação, Serviços Digitais, MYD Zerpa Tecnologia. E aqui
eles se apresentam como sócios administradores, ambos sócios administradores, porque eu já vi até a colega ex-presidente da associação, advogada da Mireles, doutora Mônica, falando que o sócio administrador é Gladson. Não, aqui nessa primeira petição, no primeiro pedido feito dia 14 de setembro, Mireles também se posicionou como alguém que é sócia administradora da empresa. Então eles fazem um pedido, até eu vou fazer uma rápida leitura, né? Necessário urgente se faz de todo modo presente as particularidades do caso, aduzir e esclarecer a Vossa Excelência como forte anteparo as suposições que emergiram da investigação, a efetiva atividade desempenhada pela empresa requerente, com objetivo lícito e que jamais deixou de honrar os compromissos assumidos com seus mais de 200 mil contratantes, o que segue fazendo dia após dia, mesmo depois de deflagrada a fase ostensiva da apuração policial, não cogitado descumpri-lo a despeito das dificuldades enfrentadas. Então aqui ele narra como é que todo, né, o modus operandi, que é a GAS, esse que eu estou falando, o funcionamento da GAS, e pede o bloqueio dos valores, o desbloqueio dos valores, né, que foram inicialmente apurados ali, né, na investigação. Então, houve sim esse pedido por parte da GAS em prol, falando que ela precisava do capital, porque senão geraria um prejuízo aí para os investidores. E o que a gente nota também é que esse pedido ele foi feito pelos advogados, os advogados Nabor Bulhões, Dr. Cláudio Figueiredo, Alencar Advocacia e Nélio Machado, ou seja, era um grupo, era um pool ali, né? Foi um pool de advogados na época que eles fizeram esse pedido, tá? Então esse foi, a GAS de fato, através dos seus sócios administradores, fez um pedido para desbloquear o dinheiro, porque ela precisava desse dinheiro para pagar os investidores. Doutor, só que o que chama a atenção aqui é a própria resposta do Ministério Público. O Ministério Público, ao se manifestar, ele faz o seguinte: aduzem os requerentes à tipicidade da conduta, tal incompetência da justiça, que jamais teriam deixado de honrar os pagamentos dos seus mais de 200 mil contratantes. Alegam que, se as cautelas patrimoniais persistirem, não haveria como efetuar os pagamentos de milhares de contratantes. E aí sim, doutor, que a gente uma resposta que a GAS tem que dar. Os pleitos merecem ser indeferidos integralmente. Os argumentos contra a tipicidade e tal, isso aqui eu vou pular, tá? Porque é a parte que fala do crime e a gente não tem interesse em discutir o crime, né? Mas aqui uma ponderação importante. Primeiro, aqui sim eu acho que é de extrema importância. Primeiro, os requerentes alegam que possuem mais de 200 mil contratos de investimentos. No entanto, não juntam aos autos em nenhum momento documentos de contabilidade ou outros elementos individualizando cada um desses contratantes, data dos contratos, valores envolvidos, pagamentos realizados, comprovante de recebimento, enfim, nenhum dado fiscal, contábil de que se exige de empresas regulares, notadamente quando giram cifras que atingem altos valores, como é o caso. Então, doutor, o que eu percebo aqui, doutor Jefferson, é que foi feito o pedido, sim, para que se desbloqueasse os valores em prol dos investidores. Porém, o Ministério Público ele ressalta, e aí você vê um primeiro empecilho para que este pedido seja deferido, foi apresente aqui quem são os investidores, os documentos da contabilidade, individualizando isso, então, como uma empresa regular. Então este foi o pedido do Ministério Público. Outro ponto, que aí também vai de encontro ao que a gente vem demonstrando, segundo ao contrário do alegado, a sócia Mireles Zerpa, que se encontra foragida nos Estados Unidos da América, movimentou altas quantias de criptomoedas, mesmo depois de deflagradas operações de ordem de sequestro por esse juízo.
Nesse sentido, transcreve-se trecho da manifestação que a gente não vai adentrar, tá? Mas uma das coisas que também, e aí eu vou contrapor também mais uma vez a advogada, ex-presidente da associação e advogada da Mireles, Mônica Lemos. Quando o Ministério Público faz essa ressalva, ele faz essa ressalva inclusive já observando a questão da Binance, tá? E aqui ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui, olha. Com efeito, ao contrário do afirmado pelos requerentes, as ordens de sequestro conseguiram atingir tão somente uma fração dos valores totais disponíveis descobertos em posse dos investigados Gladson e Mireles, sendo relevante notar a alta probabilidade de haver gigantescas somas de dinheiro, ainda sequer detectadas pelos órgãos de persecução penal, que podem estar sendo livremente operadas, sobretudo remotamente, por Mireles em solo americano. Então, quem assistiu o meu último vídeo, eu faço uma conta, eu demonstro quanto a justiça supostamente bloqueou, está em poder da justiça, e quanto teria que foi repassado para os traders, né, a título aí da operação da GAS. Então são bilhões de reais que a justiça ainda não identificou, ela não conseguiu localizar, tá? Então são duas situações, Dr. Jefferson, que a gente tem que começar a mudar a narrativa, tá? Até porque, pelo que eu estou vendo, e se a Mireles não chegar e tiver um movimento nesse sentido, primeiro, e eu me coloco à disposição, e eu tenho certeza que o Dr. Jefferson, a gente pode fazer isso ombreados, Dr. Jefferson. Eu gostaria muito da sua participação, juntamente com a doutora Renata, para que a gente se junte, para que a gente peça, de alguma forma, uma reunião com a advogada ex-presidente da associação e advogada da Mireles, para que a gente cadê esses documentos, porque se esses documentos são requisitos para a liberação desse aporte que está ali, então tem que ser apresentado, tá? Porque isso não pode prejudicar milhares de investidores por falta de documento. Então eu, Dr. Jefferson, juntamente, eu também convido a doutora Renata, Dr. Luciano Regis, Dr. Douglas, vamos sentar com a advogada da Mireles, porque ela está representando, e ela como porta-voz, eu até vi ela colocar uma situação, eu sou a única mulher, mas é a única porta-voz. Se aparecerem outros advogados, sendo homens, mulheres, queremos sentar em prol dos investidores para discutir o que falta para que a gente faça essa interlocução com o Ministério Público, né, para no sentido de ajudar na liberação. Outro ponto, Dr. Jefferson, também, que me chama a atenção, e aí é uma questão mais técnica entre nós advogados, depois eu até falei que é um pool de advogados. Logicamente, durante esse período, e é fato notório, todo mundo sabe, Dr. Nabor Bulhões, ele renunciou ao processo, houve uma separação também das defesas do Gladson e da Mireles, ambos sócios administradores, então isso se perdeu, aquele negócio. Porém, desta decisão foi feita uma apelação, né? Foi feita uma apelação pelo Dr. Nélio Machado, né? Um outro escritório, Alencar, foi feita esta apelação contra a decisão que negou a liberação. Não foram apresentados documentos, mas foi feita uma apelação. Doutor, até reconsiderando, foi feita a interposição da apelação. Foi feita no dia, aqui deixa eu só ver o dia certinho para aqui, dia 29 de outubro, foi feita a interposição do recurso de apelação. E aqui, doutor, a gente vê que de fato os investidores estão descobertos, tá? Com relação a isso, passou-se o tempo e o Ministério Público se manifesta no dia 17 de novembro no seguinte sentido, tá? Ele faz uma série de considerações de tudo que ocorreu e ele coloca:
Outro sim, o recurso de apelação interposto pelos apelantes, em princípio, volta-se contra a decisão do evento 6, a qual deferiu o pedido de sequestro, o que não impede de maneira alguma a confecção das razões recursais, as quais, como tal, dirão respeito ao mérito da decisão do sequestro, e não sobre as diligências que ainda se encontram em curso para efetivá-la, em especial que se referem a terceiros que não os apelantes. Por que isso? Porque na interposição do recurso de apelação se faz um pedido que se libere o sigilo de alguns eventos, né? Se libere o sigilo de alguns eventos, porém não foram liberados. Então, por conta disso, não foi interposta as razões de apelação. Eu vou tentar. As razões de apelação são. Eu não sei nem como tecnicamente a gente sabe, né, doutor? Mas são os fatos. Os fatos. O que pediria aquilo? Que subiria para o tribunal, no caso aí, os ministros, embargadores, no caso, analisarem o porquê aquela decisão da juíza, a doutora Rosália, teria que não prosperar. Então isso não foi feito até o presente momento, doutor. Então por isso eu tenho aqui o que eu posso contribuir com as suas busca por respostas é no seguinte sentido. Primeiro, reitero, a quantia que está em poder da justiça é ínfima, se comparada ao que teoricamente está em poder da GAS. Segundo ponto, os investidores estão descobertos dentro desse processo. Não tem uma busca de fato, até porque com o doutor Nélio Machado, como a gente falou, e com a separação da defesa, a renúncia, o doutor Nélio está vendo o lado do seu constituído, no caso Gladson. Então eles estão insistindo aqui, queremos quebrar o sigilo, mas os investidores têm que se descolar da defesa do Gladson. Eles têm que se descolar da defesa. Então, mais uma vez eu insisto, os investidores não têm cobertura nesse caso, tá? E aí, doutor, outra pergunta que você fez, e eu trago aqui novamente, em relação à associação. Eu tenho acompanhado e já desde o começo essa questão da associação. A associação, para ela, ao meu ver, tá? Ela, para conseguir fazer algo de útil em relação a este caso, seria promover uma ação civil pública. Só que para isso ela teria que ter 1 ano de existência. Outro ponto, doutor, que me chama a atenção nessa associação é que durante muito tempo ela foi presidida justamente pela advogada que hoje representa a própria Mireles. E mais do que isso, doutor, eu acho que houve uma captação de recursos para isso. E essa captação de recursos ela tem que ser discutida. Agora, não existe, isso eu afirmo compulsando os autos, não existe nenhuma tratativa formal entre associação e Ministério Público Federal. Não existe documento, petição da associação em prol dos investidores, e eu estou discutindo esse fato da associação porque alguns dos meus clientes são associados e estão me cobrando um posicionamento da associação. E eu fiquei de fazer esse levantamento e não existe nenhum procedimento, tá? Eu estou questionando a associação e não os advogados da associação, mas a associação na figura do seu presidente e ex-presidente, que eu vou tomar as medidas cabíveis também. Não existe nenhum procedimento formal em prol dos investidores da GAS na busca de respostas ou tratativas de liberação de valores em relação ao Ministério Público Federal ou ao juízo. Então, uma pergunta que o Dr. Jefferson também vem fazendo: não existe. E eu também aqui, só para finalizar, doutor, uma outra resposta que o senhor vem cobrando, né? Aqui eu não digo nenhuma resposta, mas só porque eu vi a advogada a ex-presidente da associação também falando que estava muito chateada porque as pessoas estavam falando que ela estava mentindo. E uma das coisas, até falando da Binance, né? Todo o dinheiro está bloqueado, não está todo o dinheiro bloqueado.
E eu ressalto mais uma vez o parecer ministerial falando da questão que o dinheiro praticamente encontra-se em poder da Mireles, tá? E o segundo ponto, doutor, é que mesmo a Binance está com uma ordem de multa porque não cumpriu as medidas solicitadas pelo juízo. Isso foi feito, inclusive, uma cobrança, tá bom, doutor? Então, assim, eu espero ter contribuído, doutor, na sua busca por respostas. Eu vi que o senhor colocou para que não fizesse no privado, colocasse isso nos seus comentários, mas eu acho que se foi um vídeo aqui de 20 minutos, se eu fosse colocar isso nos seus comentários, eu acho que não teria espaço, tá bom? Obrigado, doutor Jefferson, agradeço.